Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está me ouvindo ou me vendo. Eu sou a Júlia Dantas e esse é mais um episódio do seu podcast literário preferido, Biblioteca de Resenhas. Bom, hoje eu vou aproveitar o climinha frio e chuvoso que está fazendo aqui na cidade onde eu moro para a gente falar sobre uma história que aconteceu de verdade. Adivinha a editora? É a Darkside, gente, eu não vou mentir, eu amo os livros deles. Não tenho o que fazer, são muito bons. E hoje a gente vai trabalhar com uma história real, um crime real, que é Rufem os Tambores. Ted Bundy. Isso mesmo. Pois é, hoje a gente vai trazer O Estranho ao Meu Lado, a história sobre Ted Bundy, escrita sobre Anne Rule, da editora Darkside. A gente tem um livro lindo, bem grande, ó, capa dura. Ele vem todo em branco aqui a lateralzinha dele. A gente também tem as folhas de contracapa. Olha, vou falar pra vocês, tá? Esse livro aqui, de primeira, eu abandonei. Eu não li ele de primeira. Olha, essa aqui é a folha do fundo da contracapa. A fitinha amarela clássica de cena de crime da Darkside, para poder falar sobre true crime, serial killers. E a gente tem Ted Bundy, Theodore Bundy, muito famoso pelos crimes que ele cometeu e muito famoso também por ser bonito e por ter feito a própria defesa no caso. Eu vou ler aqui pra gente o resuminho e a gente vai começar a nossa análise sobre o livro. Vamos lá. A obra definitiva de True Crime escrita pela melhor autora do gênero. Quando Anne Rule conheceu Ted Bundy em um centro de atendimento de prevenção ao suicídio, ela não fazia ideia de que aquele rapaz simpático e inteligente também era um dos assassinos em série mais preeminentes da história. Ted Bundy confessou ter matado ao menos 36 mulheres nos Estados Unidos, durante os anos de 1970. Para estudiosos do caso, a contagem final é ainda maior. Ele pode até ter salvado vidas pelo centro de prevenção, mas ceifou outras dezenas quando ninguém estava olhando. Inúmeras famílias ficaram sem respostas e ele foi executado em 1989 na cadeira elétrica. Mas estas informações todo mundo conhece. Chegou a hora de conhecer o verdadeiro Ted Bundy. Gente, vamos lá. Mais um livro para minha coleção de True Crime que eu amo. Mais um livro para Darkside, que deu para perceber que é a minha editora de livros preferida. Então, a gente vai começar lendo a primeira página do livro. Inclusive, eu gosto dessa série de livros de True Crime deles, porque geralmente vem com imagens. Esse aqui era o Ted Bundy. Pois é. A gente vai começar lendo a primeira página do livro para a gente ter uma ideia do que a gente está entrando, porque é um caso muito complexo que divide muitas opiniões em relação a tudo o que aconteceu, em relação ao trabalho da polícia, em relação à investigação. Mas, assim, vou falar para vocês. Eu tenho opiniões muito fortes a respeito desse caso e a respeito do Ted Bundy em si. Eu não acho que ele seja tudo isso que a mídia pintou. Eu acho que foi um trabalho medíocre por parte da polícia e um homem que não era tão grandioso assim. Ele só era carismático e branco. E isso foi o suficiente. Bom, vou ler aqui a primeira página pra gente, o primeiro capítulo. E aí a gente vai mergulhar de fato nesse caso e no que eu realmente achei do livro, do caso como um todo e etc. Vamos lá, primeiro capítulo. Nunca imaginei que escreveria sobre Theodore Robert Bundy outra vez. O homem que não era nem famoso nem infame quando o conheci 37 anos atrás está morto há 20 anos e, ainda assim, novas gerações se sentem fascinadas por ele. Escrevi epílogo, pós-fácil, o outro capítulo e 20 anos depois para Ted Bundy, Um Estranho ao Meu Lado, o primeiro livro que publiquei. Mas a história de Ted parece nunca ter fim. É provável que eu continue a acrescentar informações a este livro em anos vindouros. Algumas das informações do livro original se mostraram inexatas, lendas populares e que agora pretendo corrigir. O único carrasco que moveu a alavanca para ativar a cadeira elétrica em Stark, Flórida, não usou máscara alguma.
nem tinha cílios espessos carregados de rímel. Isso fazia parte da lenda de Ted. Nessa sessão mais recente, falo da execução a partir das palavras de uma testemunha ocular da morte de Ted Bundy, o que eliminará quaisquer equívocos. Novas informações a respeito de Ted continuam vindo à tona, e suas quase vítimas continuam aparecendo. Parte de mim quer se afastar e colocar um fim às lembranças de Ted. Tenho que admitir que deixei para trás a escrita deste capítulo. O motivo? Aí vocês vão ter que ler para poder entender o resto. Vamos falar sobre o que aconteceu de fato. E quem era Theodore Robert Bundy, que anos depois ficaria conhecido como o infame, famoso e charmoso Ted Bundy. Bom, Ted Bundy foi um assassino em série dos Estados Unidos, responsável pela morte admitida de pelo menos 36 mulheres. Estima-se que, na verdade, ele matou mais de 100 mulheres ao longo dos anos 70. Era um estudante de psicologia e trabalhou na linha de prevenção ao suicídio, por incrível que pareça. Foi lá que ele conheceu a autora do livro, Anne Rule. A gente tem um típico americano, um homem típico estadunidense, branco, meio alto, meio bonito para algumas. Só que uma coisa que o Ted Bundy tinha, que diferenciava ele, na verdade, eram 3 coisas. A primeira, sociopatia. A segunda, raiva incontrolável. E a terceira, lábia. O que salvou o Ted Bundy ao longo dos anos foi lábia. Foi saber falar, foi saber se portar, foi saber os locais que ele tinha que estar na hora que ele tinha que estar. Uma mente considerada brilhante, mas de fato eu não vejo nenhum brilhantismo real. Ele podia até sim ser um pouco acima da média, mas é aí que está o ponto. Quando você é levemente acima da média, qualquer um que está abaixo da média vai te achar incrível. E o Ted Bundy cruzou com muitas pessoas abaixo da média ao longo da vida dele. E é por isso que ele é retratado como essa pessoa inteligentíssima, carismática, com um super poder de persuasão. Bom, Ted Bundy tinha uma péssima relação com a mãe dele. Ele odiava a mãe dele. O ódio que ele nutria pela mãe dele, ele replicou em todas as mulheres que ele conheceu ao longo da vida. E isso fez com que ele matasse várias e várias mulheres de maneira grotesca. Principalmente mulheres jovens, que seguiam um padrão de aparência, um padrão que lembrava a mãe dele. A raiva pesou, né? Pesei o clima. A raiva que ele sentia pela mãe dele, ele replicava em todas as mulheres que ele encontrava por aí, que eram meramente semelhantes à mãe dele. E ele matava pelo simples prazer de matar. Ele assassinava as mulheres pelo simples prazer de matá-las, de pôr um fim àquela imagem que ele tinha da mãe dele em outras mulheres. E ele fez isso inúmeras vezes. Ele fez isso com várias garotas. Garotas mesmo, porque algumas eram muito, muito novas, menos de 20 anos, e ele já era cavalo velho, um homem feito. E assim, ele demorou anos e anos para ser pego, porque primeiro, as vítimas que conseguiam escapar e faziam denúncias para a polícia não eram levadas a sério. Segundo, ele era um homem, né? Um homem branco para a época, isso já dizia muita coisa. E ele conseguia escapar dessas situações porque, como eu disse, ele tinha muita lábia. Ele era um homem carismático, ele sabia falar, ele sabia se portar. E ele era levemente acima da média. Quando você está abaixo da média, qualquer coisa acima dela parece incrível. Então, Ted Bundy, na realidade, nunca foi essa mente brilhante que a mídia porta. Ele só era carismático e branco. E era só isso que você precisava ser na época. Era só isso que você precisava ser na época. Para ninguém suspeitar de você e ninguém achar que você era uma pessoa ruim, você só precisava ser carismático e branco. Era o que Ted Bundy era. Carismático e branco. Uma das vítimas dele aconteceu quando ele estava em um parque. Nessa época era muito comum, até hoje em algumas áreas dos Estados Unidos ainda é muito comum, as pessoas irem para os parques com a família. Parques com lagos, rios, etc. Pra galera nadar, curtir, fazer um churrasco com os amigos e ser feliz ali ao ar livre um pouquinho. Bom, Ted Bundy se aproveitava dessa imagem de bom moço que ele passava para poder enganar mulheres. Por serem mais propensas a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade, Ted Bundy se aproveitava disso e fingia estar machucado para atrair as suas vítimas até ele. Lá ele pedia ajuda para lidar com um barco ou alguma coisa que exigisse mais peso. As mulheres se propunham a ajudar e era nesse momento que ele enganava elas e matava elas.
Muitas vezes ele fingia até um interesse romântico nessas mulheres para que se tornasse mais fácil manipulá-las e matá-las. Vê como não tem nada de genial nisso? Vocês conseguem enxergar o ponto que eu quero trazer aqui? Que não existe nenhum pingo de genialidade de fato nisso? É só mais do mesmo? Ele só replica um comportamento que a gente vê muito hoje em dia, até porque é aquilo que eu falei em alguns vídeos atrás. Muitos vídeos de true crime que trazem criminosos geniais, que mudaram vidas, na realidade só retratam a vida de uma pessoa, de um criminoso, de um feminicida. Porque esse livro nada mais trata do que sobre feminicídios. Sobre a morte de mulheres pelo fato de elas serem mulheres, por conta de um homem mentalmente perturbado que não sabia separar a realidade do que ele criou e odiou na cabeça dele por anos, que era a mãe dele, de todas as outras mulheres que ele conheceu. Não tem nada de genial nisso. Nada de genial nisso. A grandiosa verdade é que é só a vida de um homem medíocre. É um homem medíocre. É um homem muito medíocre, que desconta a raiva que ele sentia de si mesmo e da sua mãe em outras pessoas porque ele não tem coragem e culhão o suficiente de se tratar. Tinha que falar, gente. Tinha que falar. E isso é mais comum do que a gente pensa. E isso é extremamente triste. Mas voltando ao livro, o Ted Bundy também trabalhou na linha de prevenção ao suicídio durante alguns anos. Foi lá que ele conheceu a autora do livro e eles fizeram uma amizade assim. E, bom, o fato dele trabalhar com a linha de prevenção ao suicídio, a linha de prevenção ao suicídio, gente, nada mais é do que uma linha que você liga, isso tem em todos os países, se não me engano. Aqui no Brasil, se não me engano, o número é 188 para você discar, e é uma linha que você liga quando você está num ponto muito baixo da sua vida e você está pensando, considerando seriamente o suicídio. Vai ter alguém para conversar com você, te aconselhar e te mostrar que esse não é o caminho certo, porque suicídio é uma saída permanente para um problema temporário, tá? Nunca vai ser a solução de nada. Nunca é a escolha certa. Nunca vai ser o caminho certo a se seguir. Lembrem disso sempre. Pelo fato do Ted Bundy estar em contato diário com essas pessoas que estavam claramente fragilizadas e em situação de vulnerabilidade, isso facilita muito com que ele crie uma narrativa manipulativa muito potente, muito poderosa. Porque quando você trabalha com as pessoas no estado mais fraco delas, é aí que você enxerga todas as rachaduras que aquela pessoa tem em si, é muito mais fácil de você convencer ela a ela fazer o que você quer. E quando você faz isso com frequência, você se torna muito bom em identificar essas rachaduras e falhas nas pessoas, mesmo sem ter nenhum tipo de conexão profunda de fato com elas. E foi disso que o Ted Bundy se aproveitou para fazer tudo o que ele fez durante todos os anos que ele fez. Porque não foram meses, foram anos de assassinato, anos passando impune pela polícia, anos que a polícia se recusou a investigá-lo, anos que mulheres foram mortas, despedaçadas, mutiladas, escondidas, enterradas em covas rasas na beira da pista, sem que ninguém descobrisse nada. Foram anos e anos de negligência policial e de negligência governamental, de negligência da sociedade com essas mulheres que fizeram Ted Bundy escapar de maneira praticamente impune até o momento em que ele foi pego e confessou. Ele confessou os crimes, ele falou, fui eu mesmo. Porque esse é um ponto interessante a respeito dos serial killers. Todos, sem exceção alguma, se sentem orgulhosos do que eles fazem. Todos, sem exceção alguma e sem medo algum, sem remorso nenhum, sentem orgulho dos crimes que eles cometem. Eles se sentem orgulhosos e eles querem assumir a responsabilidade por esses crimes. Eles querem poder falar, não, fui eu mesmo que fiz, realmente fui eu que fiz isso, eu que matei essa mulher, eu que matei aquele cara, eu que matei essas centenas de pessoas, fui eu. Eles sentem orgulho em fazer isso. Dentro da mente deturpada deles, é assim que eles se tornam relevantes, é assim que eles se tornam pessoas importantes. E isso só mostra uma mente doentia. Uma coisa assim, chega a ser repulsivo. É a palavra que eu consigo trazer aqui pra vocês, é essa. É repulsivo, é repugnante. É algo que dá nojo. Mas, enfim, um dos momentos mais notórios do crime do Ted Bundy é quando ele invadiu uma casa de garotas, uma república feminina, em uma universidade nos Estados Unidos, e lá ele matou pelo menos
3 meninas. Ele matou pelo menos 3 meninas naquela casa durante a noite, enquanto todas as outras dormiam. Imagina que coisa horrível é você dividir casa com alguém na República, você divide casa com as suas amigas de faculdade, e em uma bela noite você acorda de madrugada depois de ouvir um som de arrombamento e sons de agressão e tiros e etc. E você entra no quarto para ver sua amiga morta, completamente desfigurada em cima de uma cama. E você chama a polícia e a polícia não faz nada. A polícia não faz absolutamente nada. Isso é deprimente. Esses tipos de crime, eles fazem a gente enxergar onde a gente falha como sociedade. E a gente consegue ver que a gente falha como sociedade em muitos, muitos pontos. Principalmente nesse quesito de polícia, nesse quesito de justiça, nesse quesito de investigação, ainda mais quando se trata de casos de mortes de mulheres. E a gente vê que esse tipo de coisa é um tipo de comportamento que se perpetua até hoje. Infelizmente, essa história do Ted Bundy, apesar de retratar um criminoso de 1970 que foi morto em 1989, é algo que acontece até hoje. A negligência policial, a falta de investigação e N outros fatores acontecem até hoje. A gente tem um ponto de vista interessante nesse livro que é sobre a Anne Rule, que é a autora do livro. Ela conheceu o Ted Bundy, ela foi amiga dele, e a gente também tem o ponto de vista dela de toda essa situação, de quando o Ted começou a ser investigado e acusado por esses crimes, e a negação que ela tinha em aceitar que o amigo dela de trabalho, um cara simpático, inteligente, carinhoso, cuidadoso, charmoso, que era bom com as mulheres, seria esse monstro que a mídia estava apontando que ele era. A gente trabalha com toda essa dificuldade, toda essa negação, a colaboração dela para com a polícia, as cartas que ela trocou com o Ted enquanto ele estava preso. A gente tem todos esses fatores expostos aqui no livro e eles dão pra gente uma figura muito importante de como lidaram com o Ted Bundy, quem ele realmente era e o que ele realmente fazia, os crimes que ele realmente cometeu. É uma leitura difícil, não pela escrita, mas por se tratar de um tema pesado. E em alguns momentos eu sinto que a narrativa é um pouco extensiva demais. De primeiro momento, quando eu fui ler o livro, eu não consegui. Eu abandonei o livro logo no começo da leitura, porque eu achei muito massivo e enrolava muito para poder falar sobre um ponto que devia ter sido tratado desde o início. Então, de primeiro momento, para mim foi uma leitura que eu abandonei, depois, lógico, eu retomei, terminei o livro. Chega um ponto que a história te prende. Você começa realmente a ficar preso naquilo para você conseguir finalmente entender o porquê a polícia demorou tanto, o porquê esse cara conseguia chegar tão longe com o que ele chegava. Porque, eu repito, não era nada de extraordinário. Não era um homem incrível, não era uma pessoa genial, não era alguém que revolucionou absolutamente nada. Nada. Ele era mediano, levemente acima da média, em muitos pontos ele era medíocre. O problema é que estão acostumados com a mediocridade. O problema é esse. O problema é que as pessoas estão acostumadas com o mínimo, que qualquer coisa que é mediana já parece o máximo. E esse é o caso de Ted Bundy. Porque o pouco tempo que ele fez de psicologia e o pouco tempo que ele fez de direito, ele, no ego inflado dele e na cabeça maluca, psicopata que ele tinha, achava que era o suficiente para ser defensor do próprio caso, para ser o próprio advogado, para não precisar que ninguém defenda ele, porque já que ele é tão incrível, tão inteligente assim, e é tão convincente, tem uma oratória tão espetacular, por que cargas d'água ele não conseguiria se defender sozinho? Afinal de contas, ele já tinha conseguido chegar até aqui, cometendo os crimes que ele cometeu, mentindo para a polícia, inventando desculpas esfarrapadas e enganando todos ao redor dele. O que impediria ele de fazer isso novamente? O que impediria ele de fazer isso novamente? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele era tão egocêntrico e tão convencido de que ele era realmente este homem incrível, charmoso, super bom de lábia, mega convincente, que ele ia conseguir escapar de todos os crimes que ele cometeu. Crimes que ele confessou. Crimes que ele confessou. Crimes que ele realmente admitiu. Não, fui eu que fiz mesmo, mas eu vou te convencer de que eu fiz
porque eu sou uma vítima, porque eu sou louco, alucinado. Pode notar que essa é sempre uma cartada que vai ser posta, é sempre uma carta posta na mesa em crimes hediondos cometidos por homens agressivos e psicopatas, ou por qualquer pessoa que cometa assassinatos em séries. Uma carta que sempre vai ser posta na mesa é a carta da insanidade. O meu cliente é louco. Ele não estava consciente, ele não estava responsável pelos próprios atos quando ele cometeu essas atrocidades, mas ele estava sim. É nítido que ele estava, é óbvio que ele estava. Ele estava porque era premeditado, era planejado, era tudo calculado. Não foi um ato uma vez aqui, uma vez lá, e mesmo que fosse, nada disso justificava. A alegação de insanidade não é justificativa o suficiente. Não é. E a gente tem aqui um homem medíocre, que teve seu ego inflado demais, ele se achava demais, poderoso demais, prepotente demais, arrogante demais, egocêntrico demais. Ele achava que ele era muita coisa, quando na realidade ele só era mais um. Ele só era carismático e branco. E era só isso que você precisava ser em 1970, principalmente nos Estados Unidos. Então, não é nem um pouco surpreendente. A história do Ted Bundy não é surpreendente. O caso do Ted Bundy não é surpreendente, porque o Ted Bundy era incrível, ele era um super mega assassino, e ai meu Deus do céu. Não! É surpreendente porque a polícia estadunidense é incompetente. É surpreendente porque a sociedade como um todo agiu com incompetência para com todas as mulheres que ele assassinou durante esses anos. É surpreendente pela incompetência de terceiros, não pela suposta competência do Ted Bundy, porque ele não era competente em nada. Ele não era um homem incrível, ele não era uma pessoa competente, ele não era um assassino extraordinário, ele não fez absolutamente nada de inovador, ele não fez absolutamente nada de revolucionário. A única coisa que diferencia o caso dele dos outros, além de lógico e óbvio toda a negligência que eu já citei aqui, é o fato de que ele escolheu se defender sozinho. Ele escolheu ser o próprio advogado porque ele achava que o microconhecimento que ele tinha sobre legislação e justiça estadunidense e os poucos anos de psicologia eram o suficiente para ser inocentado de um caso que ele mesmo confessou ter cometido. E é só isso que a gente tem de impressionante. E essa leitura, eu sei que um livro é muito bem escrito quando ele me faz sentir coisas. Eu sei que um livro é muito bem feito quando ele me faz sentir algo. E esse livro me fez sentir raiva. Muita raiva. Muita raiva do Ted Bundy, muita raiva dos investigadores e, em muito momento, muita raiva da própria autora. Porque ela constantemente coloca uma venda nos olhos e se nega a enxergar algo que está bem na cara dela, que é o fato de que ela dividiu emprego, fez amizade, criou vínculos com um assassino. E tudo bem que não tinha como ela saber, mas a partir do momento em que ela enxerga essa situação, ela está se negando conscientemente a enxergar o fato de que ela dividiu tempo com um assassino. E o pior cego é aquele que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar de propósito, porque não conseguiria lidar com a culpa de não ter feito nada, quando na verdade não teria como ela ter feito nada, porque se nem os investigadores, o governo e a polícia, que são os responsáveis por esse tipo de coisa, conseguiram fazer algo, por que ela, enquanto uma simples colega de trabalho, teria que fazer algo? Entende? Em muitos momentos esse livro me fez sentir uma raiva descomunal de tudo e todos envolvidos, porque houveram denúncias, houveram pedidos, houveram ligações, houveram provas antes que foram simplesmente ignoradas. E o resultado disso são 36 mulheres mortas, que a gente sabe, fora centenas de outras, e várias mulheres que se dizem vítimas de Ted Bundy, que conseguiram escapar da morte. O que a gente tem são mulheres que nunca foram encontradas. O que a gente tem são vítimas que nunca foram identificadas. O que a gente tem são famílias que nunca souberam o que aconteceu de fato com as suas filhas. É isso que a gente tem como resultado disso. Dessa negligência, dessa falta de confiabilidade num sistema que deveria proteger você. É isso que a gente tem. E esse é um resultado que a gente vê perpetuar até hoje, é um resultado que a gente vê acontecer até hoje, até os dias de hoje. Isso se repete. Vocês conseguem literalmente ver que não é de hoje esses casos de feminicídio que são negligenciados, mulheres que pedem socorro, mulheres que pedem ajuda
e que são ignoradas, e o resultado disso é, infelizmente, a morte delas. Isso acontece desde 1970, na verdade, desde muito, muito antes. Então, não há nada de extraordinário em Ted Bundy, não há nada de especialíssimo nele, não há nada de inovador, de incrível no caso dele. Nada. Absolutamente nada. É só mais um homem branco egocêntrico que achava que tinha o direito de matar mulheres porque ele tinha problemas não resolvidos com a mãe. O livro é ótimo. Ponto. O livro é ótimo. Não dá pra dizer que o livro não é sensacional. A escrita da Anne é maravilhosa e ela é uma excelente escritora de true crime. Ela é uma excelente mesmo. A escrita dela é muito boa. Ela não deixa faltar detalhes, ela põe os pingos nos is, ela arremata tudo no final. Não te restam dúvidas quando você termina a história. Ela é uma excelente escritora. É tudo muito bem interligado. Tudo muito bem feito para você conseguir entender o que de fato aconteceu. Você vê todos os pontos, você vê em que momento a mídia atrapalha, em que momento a mídia ajuda nesses casos. Então, é uma escrita sensacional, é um livro maravilhoso. Mas, sabe, dá raiva. Você sente raiva. Eu sinto raiva. Então, assim, pelo fato de eu sentir raiva, eu diria que é um livro ótimo. Livro bom é livro que faz você sentir alguma coisa. E esse livro aqui faz você sentir raiva, faz você sentir nojo, faz você sentir desgosto, não só do Ted Bundy, mas das pessoas ao redor, da sociedade como um todo. Então é por isso que esse livro, eu avalio ele como um 10. É um 10 em leitura. Eu não recomendo ele para ninguém que seja menor de 17 anos. Definitivamente não é um livro para você dar para aquela sua prima adolescente, não é um livro para você dar para seu filho, não é um livro para você dar para uma pessoa que não tem a cabeça. Não. Livros de crimes reais são livros que a gente precisa ter muito discernimento para ler, porque a gente tem que lembrar constantemente que aconteceu de verdade. Todas as pessoas mortas relatadas aqui morreram de verdade. Eram pessoas de verdade, com famílias, com amigos, com sonhos, com um futuro pela frente. Isso foi roubado delas. Isso foi tomado dessas pessoas de uma maneira grotesca, de uma maneira hedionda, de uma maneira triste, de uma maneira revoltante. Então, não é o tipo de livro que você entrega para uma pessoa que não consegue ter esse discernimento. Não é o tipo de livro que você vai dar para alguém que vai ler e tratar como se fosse mais um livro comum de uma história fantástica. Não. Isso aqui é real. Isso aqui é vida real. Isso aqui aconteceu de fato. E é importante você ter isso em mente quando você vai ler um tipo de livro desse. Não só porque é o livro do Ted Bundy, mas quando você vai ler o livro do BTK, o livro do John Wayne Gacy, que já foram livros que eu trouxe aqui sobre assassinos reais, é importante você ter em mente que aquilo aconteceu. São pessoas de verdade, são mortes de verdade. Aquilo é real, foi real, e inclusive acontece até hoje. Então é importante você ter esse tipo de discernimento quando você vai ler esse tipo de livro. É por isso que eu não recomendaria ele para alguém com menos de 17 anos e eu também não recomendo ele caso você não consiga ter esse tipo de discernimento. Não é o tipo de livro que você dá de presente para alguém que você sabe que não vai conseguir discernir essas situações, que vai ficar deslumbrado com esse tipo de coisa e que vai ser mais um que vai acreditar na falácia da incrível vida do Ted Bundy, que não foi incrível. Eu digo e repito, ele era medíocre. Ele era só um homem medíocre. Era só um homem medíocre. E é aquilo que eu já falei mais de uma vez aqui nesse vídeo, inclusive, mas que eu vou repetir. Quando todos estão abaixo da média, a média, a mediocridade, parece ser muita coisa. Mas não é. Nunca foi. Nunca vai ser. Ele não era incrível. Nem um pouquinho. Inclusive, aqui no livro, a gente tem um daqueles avisinhos não indicado para pessoas sensíveis, recomendado para maiores de 18 anos. Porque é grotesco o que ele faz. Nojento, gente. Nojento. A gente tem várias imagens aqui. Por exemplo, essa aqui, ó. Que é da acusação mostrando a arcada dentária das meninas. Como ficava depois que ele matava elas. Depois que ele batia nelas. Repetidas vezes com um pé de cabra. O esquema era bizarro. Temos ele na cadeia, com um uniforme de presidiário. Ele foi morto pela cadeira elétrica, foi sentenciado à morte. Aqui
A gente tem a foto de algumas das meninas que ele matou. A gente tem... Isso é tão triste, gente. A gente teve Margaret Bowman. A gente teve Lisa Levy. A gente teve a Carrie Campbell, a Carol Darronch. E a gente também teve a Kimberly Leach, que tinha 12 anos. Ele matou uma menina de 12 anos. Vocês notem como todas elas aqui nessas imagens têm coisas semelhantes entre elas. O corte de cabelo, os olhos, o jeito de sorrir. Elas são todas parecidas. E são todas mulheres que de alguma forma lembravam ele da mãe dele. A Kimberly, ele matou ela num estacionamento, dentro de uma van. Por isso que eu digo, não é o tipo de livro para você presentear alguém que não vai ter cabeça, que não vai entender a respeito disso. É o tipo de livro para você dar para alguém que sim gosta do assunto, quer entender sobre o caso, mas alguém que você sabe que vai ter o discernimento para isso, que você sabe que vai ter a cabeça para ler esse tipo de coisa. E não é todo mundo. Não é todo mundo. Aqui a gente tem algumas imagens dele no parque. E a gente também tem um pequeno epílogozinho no final do livro de 20 anos depois do acontecido. E assim, eu vou ler aqui pra gente. Vai ser o encerramento do vídeo, então vai ser um encerramento um pouco mais longo, porque são algumas páginas, mas eu vou ler aqui pra gente. Esse vídeo eu acredito que ele vai ficar um pouco mais longo do que o normal, mas bom, enfim, vou começar a leitura, senão aí sim o vídeo vai ficar extremamente longo e a gente não vai chegar a ponto nenhum. Já se vão 25 anos desde o dia que Ted Bundy me telefonou para pedir ajuda e me contar que era suspeito do desaparecimento de algumas mulheres. E as recordações desse telefonema ainda me chocam. Ainda que eu costume imaginar Ted como um homem no começo da casa dos 20 anos, ele teria completado 54 anos em 2000. Em vez disso, ele morreu na cadeira elétrica da penitenciária Rainford, em Stark, Flórida, mais de 10 anos atrás. Em minha mente, e na lembrança do público, ele continua um homem bonito e jovem. Ele não era bonito! Meu Deus! Sua boa aparência física ajudou a transformá-lo em um personagem mítico, um anti-herói que continua a intrigar leitores, muitos dos quais sequer eram nascidos quando ele cometeu seus crimes hediondos. Ted Bundy há muito tempo se transformou no garoto propaganda do assassinato em série. John Hinckley, que atirou no presidente Ronald Reagan, ficou empolgado quando Ted respondeu suas cartas. O assassino David Berkowitz, o filho de Sam, também se correspondeu com ele. Como os atos sombrios de outros assassinos acolhidos pela cultura popular, os detalhes horríveis de sua perseguição obsessiva foram ficando indistintos com o tempo. E o sagaz Ted vigarista é tudo que as pessoas registram. Isso é lamentável, porque jovens mulheres precisam estar cientes de que Ted Bundy não era um homem singular. Seus equivalentes existem e são perigosos. Ele não era um homem extraordinário, ele era só um homem como qualquer outro. E esse é o ponto de perigo que o livro sempre tenta fazer você enxergar. Ele era somente um homem. Só isso. Um homem como todos os outros. Um homem que podia ser o seu vizinho. Ele não era um homem singular, uma criatura diferente, com alguma coisa de surpreendente. Ele era só um homem. Como qualquer outro homem. Não tinha nada de especial nesse cara. Nada! Ai, que raiva! Que ódio! Em diversas ocasiões, acreditei de maneira ingênua que o fascínio por Ted iria diminuir e que eu nunca teria de pensar nele de novo. Mas agora já aceitei que terei de responder perguntas sobre ele até o fim dos meus dias. Há pouco tempo, eu estava numa sala de operação pronta para uma cirurgia enquanto um anestesista se preparava para me colocar para dormir. Uma das enfermeiras da sala da operação se inclinou na minha direção e falou comigo em um tom de voz baixo e preocupado. Anne, começou ela. Sim. Pensei que ela me perguntaria se eu estava confortável. Me conta, continuou, como era o Ted Bundy de verdade? Fiquei inconsciente antes que pudesse formular uma resposta, e foi melhor assim. Não sei se eu, ou qualquer outra pessoa que conheceu Ted ou o estudou, tem a chave para quem ele era de verdade. Duvido que até mesmo ele soubesse. Tudo o que sei é que minha própria opinião sobre ele evoluiu de uma maneira exatamente contrária à aceitação do público de um Ted como personagem folclórico.
Quando leio minha avaliação a seu respeito na década de 70, me dou conta que tive um longo caminho a percorrer para alcançar uma exatidão verdadeira. Nas quase 3 décadas que o vi pela primeira vez, fui forçada a aceitar verdades cada vez mais pavorosas. A mente humana, incluindo a minha própria, cria trilhas inconscientes elaboradas para poder lidar com o horror. Minha recordação de Ted Bundy é clara, mas bifurcada. Eu me lembro de 2 Teds. Um é jovem que se sentava ao meu lado 2 noites por semana na clínica de prevenção do suicídio de Seattle. E o outro é um voyeur, o estuprador, o assassino e o necrófilo. Por mais que tente, ainda não consigo juntar as 2 imagens. Eu tô começando a me irritar de novo e eu tô só lendo o finalzinho do livro que retrata o que a autora pensa 20 anos depois. Eu já tô começando a me estressar de novo com o fato de que demorou 20 anos para ela aceitar o fato de que ela conheceu uma pessoa horrível. Um estuprador, um assassino, um necrófilo. Eu tô me irritando de novo. E é aí que você vê que um livro é bom. É aí que você vê que um livro é bom. Que a escrita do livro é boa. Que o que o livro traz é uma boa escrita, bem contada, bem servida e bem explicada. Porque eu tô começando a me irritar de novo. E eu li 1 página e meia. Vamos lá! A gente tem mais 2 páginas pra gente continuar lendo e botar um fim nisso. Que eu tô lendo isso aqui porque eu quero que vocês entendam sobre o que eu tô falando. Sobre o fato de que ele não era incrível. Ele era um homem comum. Você tem que ter medo de encontrar pessoas como Ted Bundy? Não porque elas são incríveis e manipuladoras. É porque elas são pessoas comuns. São pessoas que você pode conviver no dia a dia. É por isso que você tem que ter medo. Não é porque você vai identificar porque são caras extraordinários. Não, é porque são caras comuns. É porque você não vai identificar. É por isso que você tem que ter medo. Examinando-as em um microscópio imaginário, não sou capaz de sobrepor o assassino ao estudante promissor. E não estou sozinha. A maioria das pessoas que o conheceram enfrentam a mesma dicotomia. Portanto, como sempre, lido com TEDs separados. Quando estou em seminários policiais e observo slides das vítimas mortas por TED, aquelas que foram encontradas antes de se transformarem em esqueletos, vejo evidências de que ele voltou às cenas de seus crimes para delinear lábios e olhos mortos com maquiagem espalhafatosa e passar blush em bochechas pálidas. Aceito que isso foi feito pelo segundo TED. Aceito que ele se envolveu não apenas com assassinato cruel, mas também com necrofilia. Consigo lidar com isso em um nível intelectual, mas tento não deixar que isso deslize para o lado emocional da minha mente. Mesmo escrever sobre isso faz minha garganta se fechar e a pele da minha nuca se arrepiar. Ted Bundy é o único indivíduo com o qual nunca fui capaz de lidar de uma maneira imparcial. Ele é o único indivíduo que conheci antes, durante e depois de seus crimes anunciados. E espero que nunca exista outro. Apesar de não desejar ter impedido sua execução, caso tivesse o poder para tal, tento nunca ver as fotografias de seu cadáver. A primeira vez que vi uma foto assim foi na primeira página de um tabloide exposto em uma loja na Colômbia Britânica. Hoje, sua imagem morta está onipresente na internet. Quando cruzo com ela de maneira inesperada, eu logo clico com meu mouse para passar a página. Com o advento da internet, eu tive notícia de mais mulheres que encontraram Ted Bundy e sobreviveram para contar suas histórias, do que nunca antes. Quando dou palestra, reconheço o olhar assustado das mulheres que me abordam para me contar sobre horrores guardados em suas mentes. Assim como no passado, percebo que nem todas podem ter encontrado Ted Bundy, mas algumas encontraram. As mulheres estão na casa dos 50 anos agora, sua aparência física tão diferente das garotas que aderiram à atmosfera emocional dos anos 60 e 70, quando era aceitável confiar em estranhos e pegar carona. Uma delas me contou sobre um homem atraente em um Fusca que lhe deu uma carona ao oeste de Spokane, Washington, apenas para pegar a saída da I-90 e entrar em uma estrada deserta, onde ele sacou um par de algemas. Consegui tirá-lo de cima de mim e correr para dentro da vegetação rasteira, relembrou ela. A princípio, ele se afastou, mas ouvi o carro dele parar fora da minha linha de visão e percebi que ele estava esperando que eu saísse. Fiquei agachada atrás de alguns arbustos de sálvia durante horas até ouvir ele dar a partida no carro. Não sabia ao certo se ele tinha mesmo ido embora, mas eu estava congelando e com cãibra nos braços e nas pernas por ficar na mesma posição por tanto tempo. Corri até uma casa de fazenda e eles me deixaram entrar. Mais tarde, ao ver uma foto de Ted Bundy, ela o reconheceu. Um quarto de século depois desse encontro, ela estremeceu enquanto se lembrava da noite em que teve certeza de que iria morrer.
Outra mulher se recorda de uma noite chuvosa em que se perdeu enquanto dirigia para a Universidade de Washington, em Seattle. Percebeu um Fusca de cor clara que estava seguindo seu carro enquanto ela rodava por ruas estreitas. Ela foi forçada a parar em uma rua sem saída, e o motorista do outro carro estacionou logo atrás, perto o bastante para bloqueá-lo. Um homem bonito, de cabelos ondulados, saiu do Fusca e caminhou em sua direção. Foi quando alguns adolescentes passaram a pé por ali, contou-me. O cara correu de volta para o carro e deu a ré. Era Ted Bundy. Tenho certeza que era. Há poucas dúvidas de que Ted caçava. Vagava e espreitava o tempo todo. Ele tinha que fazer isso. Para cada moça desafortunada que ele conseguiu forçar ou seduzir para dentro de seu carro, Ted provavelmente abordou 10 outras que escaparam. O aspecto que mais me impressiona em suas histórias é como essas que deram sorte ainda estão assustadas, mesmo após a execução de Ted. Elas se censuram pelo descuido de ter ido embora com um estranho e, ao mesmo tempo, revivem uma sensação de culpa por ter sobrevivido enquanto as outras garotas não tiveram a mesma sorte. Sei que continuarei recebendo cartas assim. Enquanto escrevi esta página, mais 2 chegaram pelo correio. No outono de 1999, tive a oportunidade de visitar outra cidade por onde Ted passara, embora tenha lido os relatórios policiais sobre a derradeira captura de Ted na Flórida, nas primeiras horas do dia 15 de fevereiro de 1978, eu nunca estivera em Pensacola. No ano passado, fui convidada a ir até lá apresentar um seminário na conferência anual para médicos legistas e detetives do Dr. Phil Levine. Bem próxima da costa do Golfo, geralmente no trajeto de furacões, Pensacola é uma cidade memorável tanto por suas tradições como por sua tecnologia. Suas velhas casas são interessantes, restauradas com carinho, e há elegantes lares com piscinas onde vivem aposentados abastados. Eu ia falar bastardos, que horror. A antiga estação ferroviária de Pensacola agora faz parte de um hotel, e os suntuosos churrascos para os conferencistas visitantes. Eu juntei convidados e conferencistas. Para os conferencistas visitantes, são servidos em um salão que, na verdade, é um museu de lojas reconstruídas. Árvores e vegetação crescem densas e espessas no calor espessas no calor úmido. Acima, os Blue Angels disparam em sessões de treinamento depois de decolar de seu aeródromo na base aérea naval de Pensacola. 22 anos atrás, a atmosfera de Pensacola não foi de muito interesse para Ted Bundy. Ele estava apenas de passagem quando seguia para o oeste. Durante intervalos na conferência de Levine, diversos detetives de Pensacola me levaram em um passeio fascinante. Fui conduzido até onde Ted realizou sua última tentativa de fuga. Era uma área parcialmente residencial, a 1 quarteirão de distância da Interestadual 10, a principal rodovia que cruza de leste a oeste. Casas de madeiras atarracadas com varandas cercadas por telas davam para os fundos de bares de música caipira e carcaças de carros abandonados. Havia quintais de terra com árvores retorcidas e gatos esqueléticos que passavam se esgueirando. De todos os lugares aonde a obsessão de Ted o levara, aquela vizinhança provavelmente era a mais melancólica. Eu podia ver por que os moradores locais tinham censurado o policial David Lee quando o viram brigando com um homem no chão. A polícia não deveria ser popular naquela vizinhança. Fomos para a delegacia e meus guias apontaram para a entrada dos fundos, por onde o prisioneiro, que disse ser Kenneth Misner, havia entrado. Ted me telefonara daquele edifício muito tempo atrás. Foi estranho ver o lugar. Foi estranho estar em Pensacola, o último recanto em que ele esteve em liberdade. No centro de convenções, havia fotos do cadáver de Ted Bundy em um programa de computador desenvolvido para detetives. Ted alcançou o tipo de infâmia que faz dele um dos assuntos em quase qualquer conferência de investigação policial realizada. Mas perdeu uma briga com um único policial em uma antiga cidade da Flórida que ele tinha a intenção de ver apenas no espelho do retrovisor. Muitas famílias das vítimas de Ted Bundy nunca chegaram a encontrar os restos mortais de suas filhas. De tempos em tempos, partes de esqueletos aparecem em áreas rurais, mas até hoje não houve nenhuma identificação positiva. Uma grande quantidade de esqueletos foi perdida por institutos médicos legais ao longo dos anos desde então, embora o valor de crânios e ossos como identificadores através de testes de DNA mitocondrial provavelmente garanta que isso não volte a acontecer. Os restos mortais de Janice Ott e Denise Naslut, as 2 mulheres que desapareceram do Parque Estadual do Lago Sammamish no dia 14 de julho de 74, foram perdidos para sempre quando o IML do condado de King foi realocado. Seus parentes entraram em processos, e o condado chegou a um acordo de mais ou menos $122 mil por família.
Notem aquilo que eu falei. Muitas famílias até hoje não sabem o que aconteceu de fato com suas filhas, porque ou não foram encontradas ou os ossos foram perdidos por negligência, falta de cuidado, falta de responsabilidade. A passagem dos anos vem desgastando os sobreviventes das vítimas de Ted. Muitos pais morreram, dentre eles Eleanor Rose, a mãe de Denise Naslund, que faleceu no início de 2000. Eleanor manteve o quarto de Denise exatamente como estava na manhã em que a filha saiu para um piquenique no Lago Samish. Seus bichinhos de pelúcia ainda permaneciam sobre a cama, e suas roupas estavam penduradas no armário. O carro de Denise continuou estacionado diante da casa de sua mãe. Uma das maiores perguntas que permanece sem resposta é se Ted teve algum desenvolvimento no desaparecimento de Anne Mary, que tinha 8 anos no dia 31 de agosto de 61. Anne Mary faria 9 anos em dezembro e vivia em Tacoma, Washington, assim como Ted, que estava com 14 anos na época e supostamente era o entregador de jornais dos Burr. Os detetives que investigaram o desaparecimento de Anne Mary nunca concordaram se Bundy era um suspeito viável. Ele próprio negou qualquer culpabilidade e escreveu aos Burrs em 86. Não sei o que aconteceu com a filha de vocês, Anne Mary. Não tive nada a ver com seu desaparecimento. Vocês disseram que ela sumiu no dia 31 de agosto de 61. Na época, eu era um garoto normal de 14 anos. Não zanzava pelas ruas tarde da noite. Não roubava carros. Não tinha nenhum desejo, em absoluto, de machucar alguém. Eu era um garoto comum. Para o seu bem, vocês realmente precisam entender isso. Como você vai acreditar num homem como Ted Bundy? Até que ponto ele foi um homem comum? Em que ponto ele se tornou esse monstro assassino, abusador e necrófilo? Em que momento isso aconteceu? E em até que ponto eu posso acreditar que ele era uma pessoa normal? Eu nunca vou saber. Você nunca vai saber. Ninguém nunca vai saber. Porque ele tá morto. Felizmente, ele tá morto. Existem, é claro, muitos indicadores de que Ted Bundy era qualquer coisa menos um garoto comum. Sua mãe, Louise, com 75 anos agora, insiste que não foi ele quem levou Anne Mary embora. Nós éramos uma família tão unida contra ela. Ele estava morando em casa. Todas essas outras coisas aconteceram quando ele estava longe. Louise Bundy acredita que Ted era baixo demais na época para ter conseguido forçar Anne Mary Burr para longe de sua família. Minha filha tinha uma personalidade forte, relembrou Donald Burr, pai de Anne Mary. Você se sentia feliz só de estar perto dela. Ela era apenas uma garotinha comum. No dia 30 de agosto, Anne Mary jantou com uma amiga que morava ali perto e foi convidada para dormir lá, mas sua mãe, Beverly, nunca lhe deu permissão. Naquela noite, os filhos dos Burr foram para a cama por volta das 8h30. Anne era a mais velha. Greg e Julie dormiam no porão com um cachorro. Os pais no primeiro andar, Anne e Mary no andar superior. Por volta das 11 da noite, Anne levou Mary até os pais, no andar inferior, porque ela estava chorando e reclamando do gesso no braço, que a estava incomodando muito por conta da coceira. As duas garotas voltaram para a cama. Às 5 da manhã, Beverly levantou e viu uma violenta tempestade de verão do lado de fora. Encontrou a janela da sala aberta. Anne havia desaparecido. E continua desaparecida, apesar de buscas abrangentes, recompensas, apesar dos detetives escondidos no porão dos Burr durante mais de um mês, aguardando uma ligação pedindo resgate. Não saber o que tinha acontecido com sua filhinha de cabelo loiro avermelhado foi uma tragédia cruel para os Burr. A própria casa onde moravam os lembrava que ela estava desaparecida. Após 6 anos, eles se mudaram, mas sempre mantiveram um antigo número de telefone, no caso dela ligar algum dia, ou de alguma outra pessoa ligar para falar sobre Anne Mary. Certo dia, uma mulher chegou a telefonar, dizendo-lhes que era sua filha perdida. Ela se lembrava de certas coisas, um canário de estimação, lembranças vagas. Mas logo um teste de DNA eliminou quaisquer chances dela ser Anne Mary. Donald Burr disse que tem certeza que viu Ted Bundy na vala de um canteiro de obras no campo da Universidade de Puget Sound na manhã e que Anne Mary desapareceu. Ao longo dos anos, dezenas de pessoas me perguntaram sobre as conexões de Ted e Anne Mary. A mais convincente talvez tenha sido a mulher que me mandou um e-mail ensinando que Ted, um aluno do 9º ano, a levara para ver onde ele tinha escondido um corpo quando ela era uma criança curiosa. Ainda assim, a mulher se negou a ser mais específica. Os Burr adotaram uma filha, Laura, e de algum modo seguiram com suas vidas sem Anne Mary. Contudo,
nunca tiveram um desfecho para sua busca. No dia 18 de setembro de 99, eles realizaram uma missa na igreja de São Patrick, em Tacoma, um memorial para Anne Mary, que teria 47 anos se estivesse viva. Centenas de pessoas apareceram para se lembrar da garotinha que parecia ter sido levada pelo vento. Os Burr usaram um tema para o memorial: borboletas. Borboletas significavam que Anne Mary estava em segurança e em liberdade, voando acima da terra, onde ninguém poderia pegá-la ou machucá-la. Faz muito tempo, Bob Capel e Roger Dunn, dois jovens detetives que investigaram os homicídios de Bundy em meados da década de 70, estão aposentados agora. Dunn gerencia uma agência de investigação particular muito bem sucedida. Bob Capel é um renomado especialista em assassinato em série. Ele escreveu livros. Eu já li isso. Ele escreveu livros. Atua como testemunha especializada em casos similares e leciona uma disciplina de homicídios bastante popular na Universidade de Washington. Ele criou o Homicide Information Tracking Units, HITS, Unidade de Rastreamento de Informação de Homicídios, em tradução livre. Um sistema de computador que conecta informações sobre homicídios, estupros, pessoas desaparecidas, predadores sexuais e outros crimes em Washington e Oregon. Os investigadores que perseguiram Ted Bundy aprenderam muitas coisas sobre o assassino sociopata sádico ao longo dos anos, e esse conhecimento pode muito bem salvar vítimas em potencial de assassinos em série que vieram depois de Bundy. Se isso for verdade, essa pode ser a única coisa positiva que resultou de tantas tragédias e perdas. Esse livro é muito importante para acabar com esse imaginário popular de que ele era um cara incrível e para fazer com que quem lê entenda que quem comete esse tipo de crime não é uma pessoa que vai ser sempre aquele cara fora do comum. Às vezes é o seu colega de sala. Pode ser o seu colega de trabalho, como a gente viu aqui. Pode ser o seu vizinho. Pode ser o cara que aluga a casa dos seus pais. Pode ser qualquer um. Então, é importante. Esse tipo de leitura eu acho importante para a gente sempre manter os olhos abertos, para a gente sempre entender que esse tipo de coisa aconteceu, acontece e, infelizmente, vai seguir acontecendo. É o tipo de momento que a gente lê, para e reflete. Que pode ser qualquer cara, pode ser qualquer um. Que todas essas mulheres que morreram, elas não tiveram culpa alguma. Elas estavam no lugar errado, na hora errada. O erro delas foi confiar. O erro delas foi ajudar. O erro delas foi estar ali. E como você pode culpar alguém por um erro como esse? Então, é um livro bom. É uma leitura que eu recomendo. Novamente, não para pessoas sensíveis, não para pessoas com menos de 17, 18 anos, não para pessoas que não vão ter cabeça para isso. Me sinto até meio hipócrita falando que não é para quem tem menos de 17, 18 anos ler, porque eu li com menos de 18 anos. E diga-se de passagem, foi uma leitura muito boa para mim, porque faz você enxergar que qualquer um pode ser um Ted Bundy. Não precisa ser alguém extraordinário. Não precisa ser alguém incrível. Não precisa. Qualquer um pode ser um Ted Bundy. E é com o resumo dos últimos 20 anos e com esse clima meio pesado, meio amargo, que eu me despeço de vocês. Novamente, muita tranquilidade e leitura. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!